O pessoal perguntou aqui de mitos e verdades. A anestesia na coluna, a hack, pode causar paralisia para sempre da coluna? A resposta é não. Não, gente, mito. Não, é um mito. total. Hoje em dia, a gente usa medicações extremamente seguras, que tem um período de duração muito específico, né? 2, 3, 4 horas, quando a gente usa alguns outros adjuvantes para fazer essa anestesia durar mais, daí sim, mas a pessoa, em decorrência de uma anestesia, ficar sem movimentar as pernas para sempre, mito. Mito. Tá Exato. certo. E, doutora, é verdade que o paciente pode acordar no meio da cirurgia? Já ouvi história de paciente que diz que lembra e ouviu e que acordou no meio da cirurgia. Então, isso não é mito, é uma verdade. Né? Existe o recall, que a gente chama, que é consciência intraoperatória. Hoje em dia, com a medicina e com a anestesia mais moderna, a gente tem algumas maneiras de analisar e avaliar o nível de consciência do paciente. Se ele está sedado, se ele está com hipnose profunda, né? Então, existem alguns dispositivos. O que mais a gente usa é o BIS, né? Que é o índice biespectral. Então, às vezes, o que acontece? A paciente está fazendo um procedimento, vamos supor, varizes, e ela está sob sedação, né? Uma sedação. Tá dormindo tranquila, mas se eu chamar, ela desperta. Então, às vezes, ou não foi bem orientada, ou ela não alinhou a expectativa com a realidade, e ela achou que ela fosse dormir o tempo todo e não fosse nem escutar nenhum barulhinho, né? Então ela vai... lembranças. Isso, daí ela falou, eu acordei durante a anestesia. Na verdade, você estava sonolenta durante o procedimento, era apenas uma sedação. E a né? gente, cirurgião, não fica calado. A gente cirurgião conversa, tem música, né? O que Escuta uma acontece também, musiquinha. muitas vezes, que existe, lógico, recall, tal, não sei o quê. Mas assim, o que acontece? Quando você induz Mas é raro, tá, anestesia, gente? É raro. anestesia geral, você vai induzir, a última coisa que o paciente perde é a audição. Então, às vezes, ele tá ali, de olhinho fechado, sem respirar, você tá esperando, né, a ação das drogas antes da intubação, só que a audição dele ainda está ok. É tipo mãe tá dormindo, mas tá escutando. Mas tá você falar alguma escutando. coisa. E aí, mãe, essa é depois, boa. quando você vai extubar o paciente, a primeira que volta é a audição. Então, o que acontece? Às vezes, essas pequenas lembranças, às vezes é alguma coisa que escutou nesse breve momento do antes de ter hipnose e depois a hora que acordou, entendeu? E aí, lógico, né? Junta com a falta de expectativa e realidade também, e junta sim. com a ansiedade do tipo, ai meu Deus, eu escutei o cirurgião falando que ia abrir não sei o quê, sabe? E aí fica com isso na cabeça também, né? A anestesia não pega em mim. E eu sou muito difícil de dormir. Existe anestesia não pegar, gente? Não, toda anestesia vai pegar. Vai pegar. De um jeito ou de outro, ela vai. Isso. O que pode acontecer? A anestesia pode falhar, né? Eventualmente, por exemplo, eu posso fazer uma hack pro Igor operar, fazer uma vasectomia, alguma coisa, e da falha de bloqueio, que a gente chama, por algum motivo. Erro da minha técnica, lote da medicação, né? Existem algumas alternativas. Eu vou repetir o procedimento, ou a gente, como anestesista, a gente tem uma possibilidade muito boa, que é a gente mudar a estratégia de anestesia. Eu fiz uma hack, não deu certo, eu posso mudar para uma anestesia geral. Sim. Então, por isso, mais uma vez, a importância do jejum. Porque não quer dizer que está programada uma sedação ou uma hack, que no meio do caminho não se torne uma anestesia geral. Né? É importante. Então, assim, a anestesia não pega. É mito. Ó, eu vou falar uma curiosidade. Você sabia que em pacientes que foram picados por escorpião, a possibilidade da hack não pegar ela é maior? Legal, não sabia. Tem uma interação do veneno do escorpião com a ação do anestésico local. Caramba. Uma vez eu anestesiei uma paciente que foi fazer uma cirurgia ortopédica, e aí eu fiz uma hack, não pegou, fiz outra hack, não pegou. E assim, aquelas hacks que você sabe que sai lisa, né? Né? E aí fiz anestesia geral, ela não deixou de operar, né? A anestesia nunca acaba, só muda de jeito, né? E aí, quando ela acordou, eu fiquei curiosa, né? Fui lá conversar com ela e tal. E aí, eu tinha um chefe que tinha falado isso do escorpião, e eu fiquei com isso na cabeça e fui perguntar pra ela. E ela falou que ela tinha sido picada de escorpião, acho que uns 40 dias antes, alguma coisa assim, um mês antes. Eu sei que ela tinha tido essa história de picada de escorpião. A gente tem um quadro que a gente fala aperta a tecla sabe, porque às vezes a gente começa a falar muito termo médico e o paciente não entende. Então, vamos explicar para o paciente quem é o anestesista e o que o anestesista tá ali para fazer pelo paciente.
O anestesista é um médico, né? Fez faculdade de medicina durante 6 anos e depois fez uma subespecialidade, que é anestesia, por mais 3 anos. E durante esses 3 anos a gente se capacitou, treinou, né? Tanto tecnicamente, praticamente na parte teórica, para poder fazer o quê? O que um médico anestesista faz? Ele nada mais é do que um médico que dá condições hemodinâmicas, clínicas, para que o cirurgião opere. Né? Então, a gente mantém essas condições da homeostasia que a gente fala, né? Pressão, frequência cardíaca, saturação, controle de dor, né? E relaxamento muscular e dando condições adequadas para que o cirurgião possa operar, né? Durante uma cesárea, durante uma cirurgia de apêndice, por exemplo. Então, a gente faz todo esse controle hemodinâmico. O que mais, Dani? Porque as pessoas isso, né? acham que às vezes a anestesia é só pôr para dormir e acordar. Na verdade, é lógico, a gente coloca para dormir, né? Existem vários tipos de anestesia, regional, a geral, mas a grande coisa que o anestesista faz é ele vai controlar o paciente para que o cirurgião consiga ter o foco total no que ele está fazendo. Tanto que a cirurgia em si, ela só evoluiu depois que a anestesia evoluiu, né? Por quê? Primeiro que conseguiu manter o paciente com todas as funções funcionando, porque você tem uma pessoa que está cuidando apenas disso. Sim. Da Sem frequência dor, cardíaca, sem se mexer, sem dor, né? sem se mexer. Então, você tem que deixar o paciente apto para que o cirurgião consiga fazer a cirurgia, seja ela ortopédica, a cirurgia das especialidades, né, ou da Sim, GO. da GO. Para cada uma tem a sua nuance, mas eu acho que o grande objetivo do anestesista é ele cuidar desse paciente e deixar ele no equilíbrio para que o cirurgião foque só no que ele precisa fazer, que é operar. E para isso, a gente acaba tendo que conhecer todos os tipos de paciente, porque o anestesista, ele acaba lidando desde aquele bebezinho prematuro, Exato. né, até o vozinho de 70 anos. Desde a mulher, do homem, da gestante, do hepatopata, então quem é doente do fígado, quem é doente do pulmão, quem é doente do coração. O anestesista, no fim, ele tem que ter um compêndio de medicina na cabeça, exato. porque ele não fica especialista em nenhum, no caso, E né? ao mesmo tempo ele E é ao mesmo especialista tempo em todos. tudo, né? A anestesia evoluiu que hoje em dia a gente tem subespecialidades dentro da anestesia. Tanto Sim. é que a dor é uma E era subespecialidade. isso que a gente ia perguntar. Mas tem da parte da cardiologia, tem da cirurgia Tem. pediátrica. Então, Tem. assim, a anestesia, querendo ou não, ela é ampla, né? Ela é tão grande que existem pessoas, por exemplo, lógico que a gente está numa cidadezinha pequena, que a gente faz um pouquinho de tudo. Mas, por exemplo, São Paulo tem o anestesista que só faz cirurgia cardíaca pediátrica. Tem o anestesista que só mexe com transplante hepático. Então, você faz uma subespecialidade dentro da anestesia e vai trabalhar com aquilo. Né? Então, e ele são vai ficando possibilidades. cada vez melhor, né? Sim, Porque ele sim. Tá fazendo Sim. só aquilo. E sobre a grávida tomar anestesia, Grávida pode tomar anestesia, gente? Não só pode como deve. Como que o neném vai sair da barriga, né? Tem que Nossa, fazer uma anestesia. Normalmente a gente opta, como a Dani falou, pela raquianestesia, que é anestesia. cesárea, né, Exatamente. A pessoa para de sentir do umbigo para baixo, até da região do tórax assim para baixo, consegue tirar o neném. Numa situação emergencial ou que a gestante não tenha condições de ser submetida à raquianestesia, a gente opta pela anestesia geral, né? Tem todos os riscos, mas precisa, né, realizar aquele procedimento, eventualmente em uma situação de emergência. Então, a grávida pode sim. Diferente de procedimentos eletivos, né? A gente sempre espera, idealmente, passar do primeiro trimestre. Agora, se o Igor chega lá para mim com uma grávida, rim único, com cálculo obstruindo o ureter, não tem como tem que anestesiar. tem que anestesiar. Né? E assim, grávida você assume o também risco, não tem patologias Isso, clínicas. apendicite. Apendicite, eu operei vesícula em grávida. Sim. Cólica renal, passado pro J. Eu anestesiei uma vez uma que veio Sim. tirar um teratoma grande, porque O útero não estava tendo espaço para Exato. crescer? Tirou. E aí depois, acredita que eu tive a sorte dela cair no meu dia pra fazer cesárea? Ah, você Nossa. viu ela No de mesmo novo? dia, lá na Legal. USF. Ai, que Lá legal. na Caramba, USF. Mas legal. assim, pode. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente vai ter Sim. uns cuidados maiores, escolher algumas medicações para deixar esse feto com o mínimo de risco possível, né? para falar um pouco sobre analgesia na hora de ter o parto.
Ah, de parto normal, existe aí analgesia, né? Nossa, eu fiz muito isso Não na é? residência, que a gente faz um pouco menos, né? Faz. A mãe, né, a gestante, quando ela chega no período expulsivo para ter esse neném, normalmente existem duas possibilidades anestésicas. A raquianestesia, né, que é a mesma que a gente faz para cesariana, ou a peridural, que normalmente ela tá lá no finalzinho do período da dilatação, a gente faz uma peri, passa um catéter e vai injetando essa medicação progressivamente, lentamente, à medida que ela vai evoluindo pro finalzinho ali do trabalho de parto, né? Normalmente, tem que estar muito bem casado o anestesista Muito bem. com a equipe Porque- cirúrgica. Tem Porque que ter o que experiência. acontece? O trabalho de parto depende da mãe. E da Sim. mãe sentir. A mãe, ela tem que sentir, por exemplo, a barriga ficar dura, né? Ter as contrações para que ela ajude no trabalho de parto. E dependendo do tipo de anestesia, né? Por isso que é analgesia e não anestesia. A gente tira a dor, mas tenta não tirar o controle motor. Se a gente tira esse controle motor, você para o trabalho de parto. Então, aí, muitas vezes, se você não tem às vezes a experiência, esse feeling com o próprio GO, né, que vai conduzir, não adianta só fazer analgesia de Sim. parto, tem que conduzir o trabalho de parto. Tem que estar muito bem casado. Muito bem casado, porque daí, se parar de conduzir o trabalho de parto, acaba virando cesárea, porque você para o trabalho de parto, né? Então, é que nem a Andressa falou, você tem que ter um obstetra que saiba lidar com isso, Que tem uma experiência paciente. mesmo, vivência, né? E uma na paciente também analgesia. que tenha uma parte, os que riscos e os entenda. benefícios, Não, e que ajude, porque assim, a gente tem vários tipos de pacientes, vários tipos de preparação, né, do paciente. Às vezes é um paciente que fez um preparo para ter um parto, e às vezes é paciente que não, né, Alinhar que essa não quis. expectativa, né? Exato. Mais uma vez, a gente reforça a importância de inserir o anestesista nesses contextos, né? No Às vezes, pré-natal até, mesmo, né? às vezes até o colega obstetra, né, encaminhar para a gente fazer uma avaliação pré-anestésica, bater um papo, esclarecer as dúvidas dessa mãe, Uhum. né, dessa gestante, porque às vezes é uma coisa que a gente consegue orientar, consegue facilitar esse processo aí, e é só uma falta de oportunidade de saber, né, mais uma vez que o anestesista existe e a gente está ali para poder Tudo dá ajudar. mais segurança, Com né? certeza.